E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos aí da nossa fé que são pontos pouco falados. Acho que está meio baixo aí para escutar, não? Tá, né? Não? Tá um pouquinho baixo, tá. Alguns pontos da nossa fé que nem sempre são abertamente falados. Talvez você seja católico de berço, você ajude em diversas pastorais, você vai à missa todo domingo, você se confessa, você tem aí uma família católica e nunca tenha ouvido falar do que nós vamos falar aqui esta noite. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quando morrermos, fomos para o céu. No céu haverá corpo? Nós teremos um corpo no céu? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que... Agora o padre dá a dica. Quem acha que no céu nós teremos um corpo? Pois é, vejam. Mas todo domingo na missa nós rezamos o quê? Creio na ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição da carne. A carne é o que, minha gente? É o corpo. E se nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está no céu de corpo e alma, um dia nós também, este corpo aqui e este teu corpo aí, um dia estará no céu glorificado. Então vejam, nós temos um olhar, por vezes assim, enviesado, de achar que as coisas da nossa fé, que são boas, são as coisas espirituais, Então, é o nosso espírito que é bom. E a nossa carne, não. A nossa carne é uma parte ruim, é uma parte fraca, é uma parte suja, é uma parte pecaminosa. Mas isto está errado, isso é uma heresia. Para nós, cristãos católicos, nós somos o corpo e a alma plenamente unidos. Porque a pessoa humana é uma união do corpo e da alma. Então vejam, as realidades do corpo, então o nosso corpo, essa dimensão corporal, ela não é ruim, ela não é pecaminosa, ela é boa. Afinal, quem foi que criou o corpo? Foi Deus. Não só criou, mas como quis se fazer corpo, porque Ele encarnou no seio da Virgem Maria. E não bastando, Ele quis redimir a nossa carne. E não bastando ainda assim, Ele quis que toda vez que fomos à missa, nós comungássemos do que? Do seu corpo. A nossa fé é uma fé corporal. Por exemplo, para você receber um sacramento, você não pode receber um sacramento pela chamada do WhatsApp, entendeu? Existe confissão por chamada do WhatsApp? Não. Porque o padre precisa estar ali na presença. Na tua presença, com a voz dele e o ouvido, para te ouvir e você falar, Então, essa dimensão corporal é uma dimensão importantíssima na nossa fé. O crisma, você vai lá e bota o óleo na testa do... Você não, o bispo. Bota o óleo na testa lá e confirma, O batismo é a água que toca o corpo. Então, vejam, no céu nós teremos um corpo, sim ou não? Sim. Sim. Um corpo glorioso. O mesmo que temos aqui, mas santificado, glorificado. E começo isso por quê? Porque nós, muitas vezes, não sabemos isso. Vejam só, de todo mundo que estava aqui, um outro só levantaram a mão quando a gente perguntou, um dogma da nossa fé, que é a ressurreição da carne. Infelizmente, esse assunto falamos muito pouco. Falamos muito pouco dentro da igreja.
E é um assunto que está assim, muito no coração da nossa fé. Bom, essa foi uma breve introdução para a gente chegar no tema aqui, para não ficar muito longo, né? Opa! Cara, minha garganta agradece. Então, melhorou, né? Não tá gritado, né? Tá um berreiro aqui. Então, o pessoal do bar está ouvindo a pregação aqui. Tamanho do neto. Então é o seguinte. Descansou aí? Pois é. Acho que ele desligou. Aí. Tá aí. Aí. Pois bem, obrigado. Nós vamos começar hoje, né? Qual que é o assunto? O assunto é o que a igreja pensa sobre o sexo. É isso. Esse é um assunto de forma bem objetiva, né? O que a igreja pensa, o que é, né, a realidade da moral, o que a igreja entende que é digno dentro de um contexto da nossa sexualidade humana. Até 1960, 50, ninguém pensava muito sobre esse assunto, porque não precisava. Afinal, a moral católica e os costumes da época estavam juntos, né? Então, não se tinham muitas questões, né, para pensar sobre isso. Mas aconteceu um detalhezinho importante ali, né? Uma tal de revolução sexual, onde, né, por uma influência comunista, marxista, se entendeu que o problema, né, havia um problema na sociedade. Esse problema era o quê? Era, né, a diferença do homem e da mulher, onde o homem era um certo dominador, aquele que dominava a mulher e, em certo aspecto, a escravizava, né? E que isso se dava, essa diferença aí, essa diferença é um problema grande, e que para você, acho que agora foi, e que para você, né, solucionar esse problema, você tinha que tirar essa diferença entre o homem e a mulher. Não era isso que as pessoas pensavam nessa época. E aí então foi surgindo os movimentos feministas. Tem um trem chique aqui. Vamos ver. Isso aqui vai ter que falar daqui a pouco. Depois eu vou falar assim. Meu Deus, acho que vai ser. Hoje, 11h30, a gente vai sair daqui. Então, assim, foi surgindo aquela grande revolução sexual, as mulheres foram ficando, entre aspas, empoderadas, né? Entraram no mercado de trabalho, ganharam 3 turnos, né? Porque além de trabalhar, ainda tinham que dar conta das coisas da casa. De repente a mulher, ela não precisava mais ali, entre aspas, também ser escrava do seu corpo, né? Ela poderia usar uma pílula, ela poderia usar um DIU, que daria um certo controle sobre a sua fertilidade, que segundo as feministas é o grande ponto, né? Que o homem dominava a mulher, por quê? Porque a mulher que tinha que gerar o filho. Então era exatamente isso que as feministas pensavam, lá em 1930. Então surge a pílula. E a pílula vem, né, dentro da medicina assim como uma coisa maravilhosa. Mulheres, agora vocês serão livres, vocês poderão ser assim, livres dos homens, vocês não precisarão mais deles, vocês vão poder administrar a sua vida, serão felizes e vai ser tudo uma maravilha. Foi assim? Hã? Não. Deu algum rolo no meio do caminho. Alguma coisa deu errado aí. Nesse contexto, todas as igrejas cristãs, exceto a Igreja de Cristo, já tinham dito o seguinte: não, pode usar a pílula, não tem problema, não, camisinha também não tem problema, pode usar anglicana, não sei o que, protestante e tal. Todo mundo, né, ao longo desses 20 anos aí, ali de 1950, mais ou menos 60, que foi inventada a pílula, até década de 70, todo mundo foi começando a falar: não, cristão pode usar pílula, preservativo, etc. Isso tá tudo certo. E começou a criar uma pressão assim sobre a igreja. Por quê? Porque a doutrina da igreja é o seguinte: o casamento, né,
matrimônio, ele tem dois aspectos que são inseparáveis. O aspecto da união dos esposos e o aspecto procriativo. Nenhum nem outro, mas os dois unidos. Eita, tem aqui, como é que é esse aqui? Aqui, ó. Esse padre Pedro é chique, né? Foi. Né? Então, havia uma grande pressão em cima da igreja para quê? Esses 2000 anos de tradição progressiva, não, a igreja tem que jogar isso aí fora. E houve uma grande pressão dentro da igreja, grande mesmo. Que aí, para falar desse assunto, teria que ser outra aula, porque é longo. E aí, então, o Papa João Paulo, o Papa Paulo VI, mas não, João 23, tinha convocado um grupo de estudo sobre esse assunto. Ele faleceu e o Papa Paulo VI deu continuidade a esse grupo sobre matrimônio, que culminou numa encíclica. Todo mundo esperava que ele fosse falar tudo ao contrário do que ele falou na encíclica, que ele fosse mesmo ratificar aquilo que o feminismo queria, né, que ele ratificasse. Não, vocês podem usar pílula, né, vocês podem usar, é tudo certo, isso não ofende a moral, isso não ofende a dignidade do matrimônio. E o que aconteceu? O Papa, essa foi a última encíclica que o Paulo VI publicou. Ele é santo, né? Foi canonizado. Ele ainda ficou 10 anos no papado, mas a perseguição foi tanta, depois dessa encíclica, foi a última encíclica que ele fez, né? Foi um certo martírio branco deles, porque ter assinado essa encíclica numa festa de Pentecostes fez com que, de fora e dentro da igreja, ele sofresse uma grande perseguição. Uma grande perseguição. E a gente vai entender o porquê que aconteceu isso. Tá, afinal, o que ele falou nessa... Qual era o tema, né? Como era primeiro? O nome da encíclica, né? Humanae Vitae, da vida humana, né? E o que o Papa falava? Qual que é o tema? O tema da encíclica é sobre o gravíssimo dever de transmitir a vida humana. Era sobre isso, né? Pelo qual os esposos são colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Esse dever gravíssimo de transmitir a vida humana, ou seja, de gerar uma vida, esta graça, foi fonte de grandes alegrias, mas algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Então o tema dessa encíclica era esse, gente, okay? Dever de transmitir a vida humana. Então o Papa vai falar o seguinte: a moral católica, ela é baseada na lei natural, numa certa disposição natural que já há em nós, enquanto homens e mulheres, iluminada pelo Evangelho. Então, o Papa ele vai dizer assim: há uma lei natural, não há? Há uma diferença natural, por exemplo, entre os homens e as mulheres. E esta diferença, esta lei natural inscrita nos nossos corpos e também nas nossas almas, ela já dá pistas para o que é de fato, né, digno dentro do contexto aí da sexualidade humana. Esta lei natural precisa ser iluminada pela lei divina, né, pelo Evangelho. Muito bem. E aí a gente então parte para mais uma parte da encíclica, que o Papa vai falar o seguinte, né, do amor conjugal. O amor conjugal, ele exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus, que é amor. O matrimônio não é fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes, mas é uma instituição sábia do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. O matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça, enquanto representa a união de Cristo com a Igreja. Por que Deus criou o matrimônio? Por que Deus criou a união sexual? Por que Deus criou o sexo? Por que Deus criou isso? Para comunicar ao mundo o seu amor. A moral católica
em relação ao sexo é simples em certo aspecto. Com a minha vida, eu estou comunicando este Deus que é amor e que doa a sua vida? Ou com a minha vida, com a minha atitude, eu estou comunicando que Deus não é este amor que dá a vida? O espelho do casal, né, no matrimônio precisa ser quem? O nosso Senhor. Porque Ele é o esposo, não é assim que a gente fala? Não é isso? Vocês já ouviram essa expressão? O divino esposo Cristo? Né? E vejam, no matrimônio, por exemplo, da Semana Santa, tem coisas que são muito parecidas, né? Se você pegar a Quinta-feira Santa, Cristo, Ele fala: isto é o meu corpo, não é isso? Mas Ele concretiza aquilo? Não, Ele está falando. Ele faz com os seus votos. Isto é o meu corpo, Ele diz lá. Quando que isso vai se concretizar? Vai ser na Sexta-feira Santa. E no alto da cruz Ele diz o que? Está tudo consumado. Consumado também não lembra matrimônio? E no matrimônio não é mais ou menos assim? Não é um certo espelho deste amor de Cristo pela igreja? Os noivos, na celebração, fazem as promessas, que são 4. E estas promessas se tornam carne na núpcia. E de onde vem aquelas 4 promessas que os noivos fazem? Elas nascem deste amor de Cristo pela igreja. Primeiro, o amor de Cristo pela igreja é livre. Cristo disse: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E a primeira pergunta na celebração do sacramento do matrimônio é o quê? Estais aqui? Isto. Livre. E também total. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Livre e total, a primeira pergunta. Cristo deu a sua vida livremente. Ele foi lá na cruz e se entregou. Totalmente, Ele não poupou nada. Ele deu tudo, até a última gota de sangue, a ponto de sair sangue e água do seu lado. Então, livre total. Segunda pergunta do matrimônio, na celebração, como é que é? Vocês prometem ser fiéis. Aqui, terceira característica do amor de Cristo pela igreja. Aqui, ó. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo foi fiel. Mesmo ali na dor do horto, Ele foi fiel. Ele foi até o fim. Então a fidelidade que os esposos, os noivos prometem na hora da celebração, ela é espelho do quê? Essa fidelidade de Cristo pela igreja. E por fim, este amor de Cristo que lá na cruz morreu, se entregou, gerou o que para nós? Gerou salvação, gerou uma vida nova. E daí parte a 4ª promessa do matrimônio. Prometeis receber amorosamente os filhos que Deus vos mandar e educá-los na fé da igreja? Continua, né? Porque gerados filhos, além da geração biológica, física, corporal, há também a geração da educação que gera os filhos para o céu. Então, imagina, o que Cristo entrega lá na sua vida para que em nós gere vida nova. Em nós gere vida nova. E nós também. Todo mundo aqui é casado ou não? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Então, todos nós que casamos, quando estávamos lá, o padre perguntou isso aí. Não é não? Prometeis receber amorosamente os filhos que Deus vos mandar? Então, a moral católica significa o seguinte: a gente responder essas 4 perguntas. O meu amor, o meu matrimônio tem esperado esse amor livre,
voltar ao ferro fecundo ou não? Essa é a pergunta. Né? Por exemplo, é saudável para um matrimônio que um cônjuge habitualmente fira a fidelidade? Isso é bom de entrar aí? Atenção. Faz bem para um matrimônio? Não, né? Óbvio que não. É uma grande dor, né, dentro do matrimônio. Da mesma forma que todos os outros, a liberdade, a totalidade e a fecundidade, que é o assunto que o Papa Paulo VI está falando aqui. Então, no matrimônio, há uma necessidade, quem é casado aceitou isso de livre e espontânea vontade. A igreja não obriga ninguém a casar. Mas se você quer de fato que essa tua relação espelhe o amor de Cristo pela igreja, essas 4 dimensões que você disse sim no altar precisam estar encarnadas. Encarnadas. E essa dimensão então da fecundidade é o que a gente vai focar aqui nesta noite. E aí o Paulo vai falar, tá, como que a gente vai viver isso? O que significa viver essa fecundidade? Olha só, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje na década de 70, mas hoje também no nosso tempo, tanto se insiste e justificadamente também deve ser compreendida com exatidão. Vejam só, na missão de transmitir a vida, os esposos não são livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudesse determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos e manifestada pelo ensino constante da igreja. Então vejam, o ato conjugal, ele precisa ter 2 características. Ele precisa ser unitivo. Então ele é o primeiro aspecto, é o aspecto unitivo e procriativo. Então, enquanto une os esposos, o que é muito bom, o que é santo e digno, ele também, este amor, está disposto a acolher as vidas que Deus mandar. Veja, não é um direito. Não estamos falando de direito, mas de uma disposição a acolher um dom divino, que Deus pode mandar ou não. Né? Esta disposição em acolher este dom divino, que são os filhos, né, é que Deus nos pede, e é o que o Papa está falando aqui. E quando nós nos fechamos a essa disposição, naturalmente há uma quebra também do vínculo unitivo. E a Ana vai explicar isso depois, eu não vou ficar falando muito disso aqui. E lembrar que há de se respeitar a natureza e a finalidade do ato matrimonial. Vejam, a mulher, por exemplo, ela é sempre fecunda? Está todo dia fecunda? Todo dia fértil, aliás? Sim ou não? Não. Todo mundo mais ou menos sabe que tem um período no mês, que é pouco tempo, em que a mulher está fértil. E há também, por exemplo, a própria amamentação, né, já espaça, né, esses períodos de fertilidade, por exemplo. E há de se respeitar estes ritmos naturais. Tá? Isto é um ponto fundamental. Né? Daí o Papa vai falar, vejam, essa disposição de acolher a vida é necessária. É necessária. Mas, algumas circunstâncias, né, que ele fala aqui de motivos sérios. Portanto, se existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, ele deu alguma lista aqui. Existe uma lista do que é um motivo sério? Não tem.
E aí a gente vai ter que fazer uma análise muito sincera do nosso coração. Se esses motivos sérios são motivos, né, da nossa mesquinhez, se são motivos da nossa preguiça, da nossa vontade de ficar trocando carro todo ano, né, dos nossos medos infundados de não, o mundo está ruim, então eu vou ter filhos. Né? Ou se não, há algum motivo às vezes sério do ponto de vista de saúde, né, em que a mulher tem alguma doença que precisa espaçar, né? Tem algum, né, a igreja fala, um motivo grave e justo. Então, né, e a igreja não fala em negar os filhos, ela fala, não esse aqui, ó, distanciar os nascimentos, é diferente. Isso aqui é mais ou menos assim, ó, poxa vida, meu Senhor, eu gostaria muito de acolher os filhos, mas nesse momento, por causa desse meu motivo grave e justo, não dá. Não o contrário, putz, achei um motivo, aleluia. Não é essa a disposição. Obrigado, Senhor, por esse motivo. Não. É de fato uma disposição, né, para acolher e um real desejo, né, de que nós possamos espelhar este amor fecundo de Deus. Né? E, bom, de que forma é digno a gente distanciar esses nascimentos? Olha só, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e deste modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Então assim, vejam, todo método, né, toda forma de evitar, de espaçar, né, ou de evitar gestação, que fira essa naturalidade do corpo, ela é uma forma ilícita e que ofende a dignidade do matrimônio. E aí o Papa vai aqui falar, né, a interrupção do processo generativo já iniciado, como o aborto, que é uma... Vocês sabiam, né? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que o aborto seja um método contraceptivo. É uma tragédia isso. Mas isso é extremamente comum. Mulheres fazem 8, 10 abortos ao longo da vida. Né? Por quê? Porque ela não usa método contraceptivo, ela usa o aborto como método contraceptivo. E é de se excluir, além do aborto, né, a esterilização, então, laqueadura, vasectomia, DIU de cobre, Mirena, camisinha feminina, pílula do dia seguinte, progestágeno, implante, gestrinona, não sei o que. Cada semana inventa uma coisa nova. Né? Eles sempre se inventam porque a mulher nunca se adapta com nada direito, né? Ela sempre tem uma coisa ruim. Não, nunca dá certo, é um troço. Ela vem no posto de saúde, né? Eu sei como é que é. Doutora, me deram aquela injeção trimestral, tô desse tamanho. Ah, senhora, é triste, né? Não use isso aí, senhora. Ai, doutor, isso aqui me dá uma dor de cabeça, que é uma coisa. Doutor, minha libido mesmo tá assim, ó, lá no subsolo, com esse troço. Né? É engraçado isso, né? Foi curioso, porque nunca acerta, né? É um troço assim. Aí eu boto dilação, coisa. Nossa, doutor, o que eu faço? Tira. Né? Entendeu? Há uma certa batalha da medicina contra o corpo da mulher. Aí tá uma briga, né? Que parece que nunca dá certo. Então, esses métodos são ilícitos. E os métodos naturais, como o método Billings, que é o que a gente vai falar hoje, são lícitos desde que haja um motivo justo, né? O método Billings não é para virar uma camisinha católica. Tá entendendo, filho? Não, vamos usar o Billings certinho, porque não dá aqui, ó. Não, a gente não vai ter filho, né? E ponto. Bom, você está usando o Billings com uma mentalidade que fere aquele amor livre, total, fiel e fecundo. Você não entendeu ainda. Não virou a chave nessa cabeça. Há em nós que estamos, né, somos candidatos ou casamos, uma necessidade dessa disposição, né, de acolher a vida que Deus quer nos dar. Né? E lembrem,
a igreja não dá uma lista do que é um motivo grave e justo. É vocês que vão decidir como diretor espiritual de vocês. Ah não, olha, de fato aqui há um estresse psicológico grande, há uma doença, há um motivo econômico realmente grave. E aí, isso é um segmento seu esposo e o diretor espiritual de vocês. Né? A igreja não dá uma listinha não. Né? E isso é necessário, porque isso é uma conversão de verdade. A gente não pode ter uma moral movida à lista. Há princípios. Mas mais do que não pecar, Deus quer que a gente se conforme ao coração dele. Está entendendo? Não é assim, gente. Não é só ir para o purgatório. Não é só não ir para o inferno. Ah, não, só não quero ir para o inferno. Nem que eu fique 50 anos no purga lá. Entendeu? Não, filho. É querer conformar o nosso coração à vontade de Deus. Mais do que não fazer, é o que eu tenho que fazer para ser, né, de fato, a imagem deste Deus que doa a vida. Está entendendo? Essa é a vida cristã. Se você ainda está vivendo num olhar do que eu não posso fazer, cara, pense nisso. Talvez te falte uma virada de amor no teu coração, para não ficar olhando para uma vida assim moralista, do que eu posso, do que eu não posso, que, né? Há princípios, tem princípios, mas mais do que isso, Deus quer que a gente tenha um coração semelhante ao dele, e isso é o que realmente importa. E um coração semelhante ao dele é um coração que quer acolher a vida que vem, que quer acolher a vida que vem. E isso é um ponto da vida cristã, tá? Outra coisa, ninguém vai sair daqui hoje pensando, pô, tô pílula, meu Deus, eita, já estou sentindo calorzinho. Não, filho, presta atenção. Presta atenção. Isso é um ponto da vida cristã. Há outros pontos, se você for ver, tem 10 mandamentos. Nós estamos falando de um, que é a castidade dentro do contexto do matrimônio. E assim, isso é fundamental. Não olhem para essa nossa conversa de hoje com um olhar assim desanimador. Não, mas com um olhar esperançoso. Puxa, eu realmente quero conformar o meu coração ao coração de Jesus. Eu quero ter um coração realmente aberto à vida aqui, mas também na minha vida de trabalho, né? na minha vida enquanto, enfim, sacerdote, enquanto irmã. Entendeu? Essa é a disposição que Deus nos pede. Está falando muito aqui. Tá louco, gente. O padre bota palestra 8h30 da noite, isso é sacanagem. Entendeu? É sacanagem. E aí aqui as consequências eu não vou falar porque a Ana vai falar. E aí, então vamos falar dessa história dos métodos naturais. Então estamos aí nessa seara dos métodos naturais. Gente, existem vários métodos. Para tabelinha é um método natural? Só não funciona, né, galera? Então, né, não funciona, né? A tabelinha. Por quê? Porque cada mulher tem um ritmo diferente. Tem mulher que tem ciclo de 35 dias, tem mulher que tem ciclo... Como é que foi feita a tabelinha? Eles pegaram a população, fizeram lá a soma. Aqui uma média, mais ou menos é aqui, né? Talvez parte de nós é que seja filho da tabelinha, graças a Deus. Bendita tabelinha. Né? O método Billings é diferente. Você já ouviu? Quem aqui já ouviu falar do método Billings? Pouca gente, né? Então, esse trem aqui, ele é assim. A mulher consegue reconhecer o período fértil e o período infértil. E vai usar algumas regras, se quiser gestar, ou se não, né, quiser gestar e quiser espaçar a gestação naquele momento. Para entender isso, a gente tem que entender o ciclo feminino. Para entender o ciclo feminino, eu preciso de 7 voluntários aqui. É sério, pode vir 7 pessoas. Mas tem que ser rápido, porque já são 9 da noite. Vamos. Tem que ter homem também. Pode ser. Só tem 4, seu casal. Ó, você tá com, deixa eu ver, estrogênio, né? Parênteses aqui, cola aí. É que vocês têm que ficar com a mão livre, tá? Aí cola esse pontinho aí. Deixa eu ver. Nossa progesterona. GNRH. E
Nosso FSH. Peraí que eu acho que eu vou ter gente demais. A senhora vai ficar com o microfone, tá? É sério. Deixa eu ver. Esse aqui é teu. Tá? Vamos fazer só o seguinte. A senhora vai lá pro outro lado de lá. Qual que é o nome da senhora? Janaína, ela foi convocada, mas ela vai ser dispensada. Uma salva de palmas para a Janaína. Falei em conta, desculpa, tá, Janaína? Nome da minha mãe. Então, assim, o que acontece? A mulher, não sei se vocês reparam, né, mas a mulher, ela é super estável ao longo do mês, né? É? Não sei. Eu não vou falar nada? Estou perguntando. O humor é bem estável, não muda nada, né? O homem é aquela coisa, né, pessoal? O máximo que muda é num joguinho de futebol. E olha lá, né? E olha lá. Então o que acontece? Há uma certa orquestra, né, que funciona aí mensalmente no corpo da mulher. Né? O maestro dessa orquestra se chama GNRH. Tá aqui, né? Como é o seu nome? Daiane. Né? Esse GNRH ele é secretado lá por uma parte da cabeça que chama hipotálamo. Tá? Aqui. Você tem aqui que chama hipotálamo. O GNRH ele é secretado em pulso, ele faz. Pode ligar com você. Pode pedir, pode bater. Isso, vai, pulso devagarinho. Tum, tum. Então, esse pulso. Para. Então, o GNRH sai aqui do hipotálamo e vem aqui para tal da hipófise. Então, aqui, vocês entenderam que aqui é a cabeça, né? Tá? Aqui é a cabeça. Então, aqui o GNRH comunica a hipófise. Lá na hipófise nós temos o Ricardo e a Estela, né? Que são o LH, o hormônio luteinizante, pode continuar, e o hormônio folículo estimulante. Na primeira fase do ciclo, então, o primeiro dia do ciclo da mulher é qual dia? É o primeiro dia da menstruação. Primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. No primeiro dia do ciclo, o GNRH está lá, vai cansar a mão. E ele avisa o FSH. Ele é um hormônio folículo estimulante. Tá? Então o FSH ele vai sair lá da cabeça, lá da. Como é o nome? Tá? E vai descer no ovário. Então ele vai lá no ovário, pode vir no ovário. Cadê o ovário? Ovário! Aí, boa noite. Isso. Pode ficar assim de frente, pessoal. O ovário, cada ovário, ele tem uma série de folículos. A mulher tem 2 ovários e o FSH, lá tem um monte de folículo que já nasce com a mulher. E ao longo da vida esses folículos vão diminuindo a quantidade deles. Tá? Cada ciclo, o FSH recruta um folículo. Então tem um monte de folículo, mas tem um folículo, que é esse aqui. Tem que escolher, não tem outra opção. Tá? Segurei. Você pode pegar a FSH. Pode dar pra ela. Então vai lá no ovário, pega um desse folículo e começa a... Sabe soprar balão? Ainda bem. Vai lá, começa a soprar. Então ele vai estimulando, ó, folículo estimulante. Ele vai estimulando o ovário. Ele vai estimulando o ovário, segura um pouquinho. Vai estimulando o ovário a fazer esse folículo amadurecer. O ovário, nesta época, por causa desse incentivo do folículo, ele produz o primeiro hormônio que chama estrogênio. Estrogênio. Cadê o estrogênio? Por favor, estrogênio.
ele vai aumentando gradativamente ao longo do ciclo, tá? Então, aqui vocês estão vendo, ó, tá? Estradiol aqui, estranho, tá vendo? Então, o folículo vai aumentando de tamanho e o estrogênio vai aumentando. A temperatura aumenta e também uma outra modificação muito importante que acontece é que a mulher começa a perceber uma mudança na sensação vaginal. Então aquela... os homens não entendem isso. Sensação, mudança vaginal. É assim. Você já jogou bola, filho? Homem, já jogou bola? Ficou com a testa suada? Precisa botar a mão para saber que a testa está suada? Não, sabe que a testa está suada ali. É mais ou menos isso que acontece com a mulher. Ela percebe que tem uma mudança de sensação. Ou seja, era uma sensação seca e de repente a sensação pode ir fazendo assim. Vai aí. Vou botar uma palavra para não sujar aqui, porque senão o padre vai brigar. Isso. Vai molhando. Então ela vai sentindo que vai haver uma mudança na região externa da vulva. E lá no colo, coragem? Isso, até que chega um ponto, calma. Até que chega um ponto que essa mudança de sensação é tanta que ela sente molhada, quase escorregadia. Nesse dia em que o estradiol tá bombando, o folículo tá. Vai. Tudo uma molhaceira danada, para tudo. Vem o LH. O LH é o hormônio luteinizante. Olha aqui, o LH no meio do ciclo ele dá um pico enorme. Então o LH ele desce lá da hipófise revoltado, querendo fazer o seu trabalho. Pode continuar. Pode seguir. E aí, o LH vai vir e no pico máximo que está ali molhado, do tamanho do folículo, vai estoura esse folículo. E o que acontece? A mulher ovula. A mulher ovula. Calma, faltou. Pera aí, faltou uma coisa. Pera aí, pessoal. Pera aí. Passa o microfone lá. É que fazia 2 anos que a gente não fazia essa coisa pela pandemia, a esquecida da progesterona. Então, tá tudo molhado, estourou ali esse aqui é estourado? Esse é estourado. Estourou o folículo e aí ovulou. E vejam só, no dia seguinte o que acontece com o estrogênio? Ele vaza, sai de cena. Tchau, o estrogênio vai embora. De repente aquilo que era muito molhado começa a ficar muito seco. Seca. Então a progesterona vai lá e seca tudo. Então a mulher que estava assim, linda, maravilhosa, cabelo bonito, dando tchauzinho pro marido, sei o quê? Secou, pronto. Cabelo já não tá tão bonito, né? Já tá deitando mais pro lado, entendeu? Tá assim, de repente seca tudo. Mas vejam só, por que seca tudo? E por que a mulher já não fica assim? Porque esse, olha só, o quê? Gesta. É o hormônio do que? Da gestação. Essa tal de progesterona, ela começa a ficar nervosa. Por quê? Ó, eu vou me preparar, porque se engravidar, eu vou estar ali para tudo certo. Essa é a função dela. Progesta. Então o que acontece? Tem um detalhe, essa progesterona é produzida por esse trem aqui, ó. O folículo furado chama corpo lúteo. Como é o nome? Corpo lúteo, fica lá no ovário. E ele produz, então, a senhora progesterona. Supondo que o casal tem uma relação neste dia, o que acontece, né? Aqui, no período fértil? O que pode acontecer? Então, a ovulação acontece aqui, tá? Então, a ovulação acontece aqui, porque essa camadinha que recobre o útero aqui, ó, vai estar bem gordinho. Esse embrião pode vir aqui sim, plantar e uma gestação vai acontecer. Ou não. Ou, não teve nada,
pessoal vai saindo de cena, vai cada um voltando para a sua casa, vai ligar lá do outro lado. Isso. Vai cada um voltando para a sua casa, e aí chega aquele período que a progesterona baixa, a famosa TPM, e aí tem o que? A menstruação. E tudo começa novamente até a menopausa. Tá? Uma salva de palmas aí para o nosso time. A plaquinha lembrança. A plaquinha lembrança. Deu para entender? Sim? Deu, né? É assim que funciona, tá? Então, o método Billings, partindo disso aqui, de um monte de estudo que vocês vão conversar com a Fabiana semana que vem, ele você vai fazer anotações todos os dias. À noite, a mulher vai fazer anotações, preferência com o marido junto para saber, que ele vai responder 2 perguntas. O que você sente na vulva, tá? Não precisa. Gente, tem gente que tinha professor na faculdade que nunca tinha visto isso aqui. Ele falava que o método Billings tinha que pegar e ver lá como é que tá. Quem vai fazer um trem desse? Todo dia tem que ir lá olhar como é que tá o. Não, né? Não precisa mexer em nada. É o que sente, então a sensação que a mulher tem e o que vê na calcinha ou, né, na hora de limpar o xixi, tá? Ali que sai no papel, tá? E ela vai anotar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, não tem. Aí não vou falar das regras, né? A Fabiana vai falar semana passada também, né? Então, ela vai anotar todo dia assim. Por exemplo, molhado, aqui, ó, menstruação, tá? Seca. Então, ela vai botar lá. Seca, sinto seca e não vejo nada. Sinto seca, não vejo nada. Aqui ela já pode dizer, sinto mais molhado e vejo pasta de dente, né? Vai, tá? De sensação só existe 4. Ou tá seca, 3, né? Seca, úmida ou molhada. Só existe essas 3, não existe mais nada. Não, mas eu senti, não existe. Tá? Tem que aprender melhor. Não, só essas 3. Aí, do que vê, cada um vai ter uma criatividade diferente, tá? Aí já vi de tudo. Geral é pasta de dente, creme de cabelo, mas qual tipo? Qual creme? Entendeu? Um dia cedo ou é duro. Tá? Então assim, clara de ovo, tá? Então tem uma série de sensações aí que, né? E aí, enfim, tem umas regras que você vai aplicar, mas eu não vou ficar falando disso hoje porque não vai dar tempo. Basicamente, não vai dar. Que horas são agora? 9h25. Então cancela a regra. Então a Fabiana vai explicar isso aqui semana que vem, tá? Mas as regras, ou é uma regra para distanciar, né? Ou uma regra que ajuda a engravidar. Então o método Billings também é utilizado para casais que querem engravidar, tá? E aí isso você transforma num gráfico. Você pega essas sensações, bota uma corzinha nela, para os homens entenderem, porque o homem é assim. Então, e bota ali a corzinha, e aí a partir disso você vai aplicar as regras, né? Ou, né, se quiser uma gestação, ou se não quiser naquele momento, vai aplicar as regras certas para cada situação. Bom, por fim, eu gostaria de dizer só uma coisa, isso aqui é da Ana. Hoje é dia 13 de maio. Todo mundo sabe disso, né? Uhum. E hoje é o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Todo mundo sabe disso também, né? Primeiro já é curioso, porque pensar que assim, a Nossa Senhora aparece para 3 crianças, né? E o jeito que aparece, o que fala, né? É forte. Mas eu gostaria de fazer o seguinte: o demônio quer perseguir esse assunto aqui a todo custo. Na aparição de Fátima, Nossa Senhora disse que numa das aparições, eu acho que eu vi o filme até essa semana, mas eu já esqueci. O filme na Amazon Prime, é muito bonito o filme. Alguém já viu aí? Não. É de Fátima, o único filme de Fátima que tem lá, tá? Filme bem bonito, bem legal, vejam. E numa das aparições, Nossa Senhora disse que a irmã Lúcia vê no alto do monte um senhor de branco em que ele seria alvejado. Terceira, ele seria alvejado. Isso aconteceu no século passado, um homem de branco que foi alvejado, sim ou não? Sim. Quem? Que dia? De 1981.
13 de maio de 1981, o Papa foi alvejado. Vocês sabem qual que era? Era uma quarta-feira. Ele estava indo fazer o quê? Vocês sabem? O que o Papa faz quarta-feira à tarde? Catequese. Ele estava dando um ciclo de catequeses que posteriormente foi chamado de Teologia do Corpo. E naquele dia, 13 de maio, ele ia anunciar a criação do Instituto João Paulo II para a Família e Matrimônio e também do dicastério, que é o atual dicastério, né, para as famílias. Naquele dia ele foi alvejado, dia 13 de maio. Aí começam umas coincidências interessantes. O Aliaca foi lá, pum, deu um tiro na barriga do Papa. Quem que pegou ele? Porque estava indo na Praça Pedra. Ele deu um tiro. Pô, se tu vê alguém na tua frente que atirou no Papa, o que tu vai fazer? Pular no cara, dar uma porrada, né? Eu faria isso, entendeu? Adivinhem quem que pegou o cara? Quem que deu um nocaute nele? Foi uma freira. E adivinha o nome da freira? Maria. Lúcia. E ele foi alvejado às 5h13 da tarde. E chegou na clínica Gemelli, na Policlínica Gemelli, às 5h17. Foram 6 minutos até chegar lá. Por acaso, naquele dia, o médico quis ficar lá. Porque, em geral, é uma policlínica. Imagina uma UPA. É tipo assim, essa policlínica. Mas naquele dia tinha um cirurgião descendo o elevador. E no caminho desses minutos, o Papa fazia uma oração. Que era assim. Meu Jesus, minha mãe Maria. Ele quase morreu. Ele quase morreu mesmo. Tá? Foi gravíssima a situação. Ele ficou internado vários meses. E vocês sabem que dia que ele saiu de lá? Dia 14/8. Dia 15/8 é o que? Festa da Assunção. Nas vésperas de uma festa de Nossa Senhora ele saiu. E no dia 7 de outubro de 81, dia 7 de outubro era dia de Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora de Fátima, ela diz que ela é a Senhora do Rosário. Ele volta para anunciar a criação, né, do Instituto João Paulo II. No dia 13 de maio de 2000, ele beatificou Francisco de Assis, depois foram canonizados pelo Papa. Dia 13 de fevereiro, a irmã Lúcia faleceu. Dia 13 de maio de 2005, começou o processo de canonização de João Paulo II. E Nossa Senhora, na sua mensagem, ela falou que havia a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Certo? Primeiro erro foi destruído pelo próprio Papa João Paulo II. Foi o quê? O comunismo econômico. Né? Então a Polônia era comunista, né, até a década de 80, e por intervenção do João Paulo II, e graças a Deus, o comunismo ruiu na Europa. Mas, além do comunismo econômico, existe o olhar comunista social. E o foco disso é a destruição de quem? Da família. Este ainda não foi vencido. E o Papa João Paulo II, no seu ciclo de catequese chamado Teologia do Corpo, né, que o padre vai ter que convidar a gente para vir outra vez aqui para falar, ele dá como se fosse o próprio João Paulo II deu um remédio para o comunismo econômico europeu, e ele também deu um remédio para a destruição da família, que é a teologia do corpo, que é um pouco do que a gente está ouvindo hoje aqui. Então saibam, existe uma grande batalha para que o teu coração não se convença dessa verdade, né? E o Papa, inclusive, agradeceu a Nossa Senhora, né? Vocês pararam já para olhar 10 minutos para o olhar dessas crianças? Sério. Olhem 10 minutos e contemplem esse olhar assim, sabe? Façam um exame de consciência diante desses olhares. Aí está o Aliaga e tal.
E aí, ele no dia 13 de maio de 82, vai a Fátima agradecer, porque uma mão desviou aquela bala. O Aliaca não era atirador profissional, ele não era um Zé Tranqueirinho. Cara, ele era um assassino profissional, ele não errava. E o Papa falou, uma mão desviou aquela bala. E foi uma Nossa Senhora que pegou a bala. E onde é que está a bala hoje? Na imagem lá dentro do santuário, né? Está cravada aqui na coroa de Nossa Senhora, a bala, né? E essa bala tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa noite, tá? E aí aqui foi o encontro, né, da irmã Lúcia com o Papa João Paulo II, já os dois bem idosos, né? Na coroa havia um lugar vazio, né? Que depois a bala se encaixou. Se encaixou, aí. Né? E aqui é o Papa com o Aliaca, e depois que o Aliaca se converteu, né? Ele foi solto também no dia 13, tá? Esse é o Aliaca, nem parece, se converteu mesmo, tá? E aqui ele está indo levar flores no local lá que está marcado na Praça São Pedro, em que o Papa foi baleado, né? Esse é o cardeal Dzizius, deve ser esse a pronúncia, né? Que é polonês, que era um grande amigo de São João Paulo II, que trouxe ele fala, né? Num dos livros biográficos, ele fala dessas datas, tá? E não fui eu que descobri isso, tá, pessoal? Isso aqui foi, né, no livro do Papa, tá? Então é isso, né? E aí a Ana vai continuar, então. Tem o teu... Pode.